Fala pessoal, tudo bem? Richard aqui no canal do Castelo de Livros, e no vídeo de hoje eu quero falar sobre três obras, três livros, para você entender um pouquinho mais sobre o que foi o nazismo, esse período conturbado da história recente durante a Segunda Guerra Mundial. E recentemente agora, a gente teve aquele caso envolvendo o Monark, do Flow, podcast, e assim, a fala dele é ridícula, sobre a criação de um partido nazista, sobre a abrangência da liberdade de expressão permitir que houvesse um partido nazista. A simples ideia disso já soa ridícula. E a própria comunidade judaica, tanto a brasileira quanto internacional, já repudiou a fala dele. E até acredito que ele não é nazista, que ele não tenha afeição pelos pensamentos do nazismo, mas que ele é apenas um idiota útil, alguém que de fato não conhece a história, não conhece o passado recente e não entende o que foi, para quem viveu aquele período, o quão conturbado, o quão triste, o quão terrível, foi esse período. Então eu trago agora três livros que eu li, que eu considero importantes para quem quer entender um pouquinho, como uma introdução. Não é nada profundo, apenas um conteúdo introdutório. E o primeiro livro que eu trago agora é esse aqui, ó, O Diário de Anne Frank. Ele foi lançado pela primeira vez em 1947 e ele é de fato o diário da Anne Frank, uma menina judia que foi obrigada com a sua família a passar parte da sua adolescência escondida, escondida porque ela era judia e ela vivia na Holanda, e na época os nazistas tomaram poder e tal, invadiram o país e acabaram perseguindo todos os judeus, levando para os campos de concentração. A família dela se escondeu em um anexo do pai dela, um escritório, e ela conta ali, no seu dia a dia, no relato de uma menina adolescente normal. Ela não teve a intenção de produzir um livro, de produzir um conteúdo literário. É apenas um relato puro e simples do seu dia a dia, dos seus dilemas, os pensamentos que ela tinha, os sonhos e planos que ela tinha enquanto estava ali presa, naquele anexo, confinada, sem poder sair. Caso ela saísse, ela seria presa, sua família seria descoberta. E é uma leitura um pouquinho mórbida, porque a gente já sabe que ela não sobrevive, Ela e sua família acabam falecendo, A Anne Frank morre com 16 anos. Isso não é spoiler, É a história. O livro tem essa premissa, E, assim, é uma leitura que eu acho que todo mundo deve fazer, porque a gente se coloca no lugar da Anne. A gente se coloca no lugar dessa menina que tinha sonhos, tinha planos, que ali no seu dia a dia com a sua família, a gente aprende a valorizar tudo que a gente tem aqui, A liberdade que a gente tem para sair, para passear, para viver com os nossos, com os nossos familiares, para termos a liberdade de pensamento, liberdade de fala, liberdade de culto, liberdade de expressão. Então toda essa liberdade que a gente tem, que hoje não é valorizada. E o segundo livro que eu quero falar não é bem um livro, é uma história em quadrinhos, mas é esse aqui, ó, Maus, escrito e desenhado pelo Art Spiegelman, que conta o relato do pai dele, que o pai dele foi um sobrevivente dos campos de concentração de Auschwitz, na Polônia, e é uma história de sobrevivência, de superação, é um relato bem fiel do que foi a experiência ali antes da Segunda Guerra Mundial, quando o período nazista ainda não tinha começado, mas estava em ascensão. E durante e após, porque a gente tem aquele paralelo ali, ele retrata ele mesmo, indo atrás do pai dele e conhecendo a história, o pai dele falando como era lá no passado. E é um relato bem intimista. E se você procurar em todas as listas de melhores quadrinhos da história, com certeza Maus vai estar nessa lista. Todos que leem quadrinhos, que leem histórias em quadrinhos, eles vão colocar Maus em alguma lista de 10 melhores quadrinhos da vida, da história. Porque o Maus, assim, ele não é um quadrinho de super-heróis, ele não é um quadrinho
violência, de ação, mas nem ficção, ele é um relato. Mas aqui o Art Spiegelman ele faz um retrato dos judeus como ratos, dos alemães como gatos, dos americanos como cães e dos poloneses como porcos. Essa relação que ele faz com os animais aqui é bem interessante, porque os judeus retratados como ratos é como eles se sentiam, né? E como os alemães também tratavam eles, que eles eram obrigados a ficar escondidos em porões, ficar escondidos em buracos, para tentar fugir dos nazistas. Os alemães como antítese do gato e rato, os alemães são retratados como os gatos que querem pegar os ratos. E assim, é uma leitura que ela comove a gente, porque no relato aqui, o pai dele, do Art, o Vladek, ele já é um senhor de idade, já está no segundo casamento, o casamento dele não vai muito bem, e ele é meio rabugento, e ele começa a desenvolver aquela relação com o filho dele, que até então é uma relação um pouquinho conturbada, eles não se dão muito. Só que quando ele começa a contar o período dele pro Art fazer o livro, eles começam a ter essa reaproximação. Ele começa a entender por que o pai dele é do jeito que é. Né? Todos os traumas que o pai dele teve durante a guerra, sobrevivendo à guerra, e a gente consegue entender um pouquinho disso. Ele conta aqui toda a história de quando ele casou, né? No caso o pai dele, né, o Vladek, quando ele casou, quando ele teve que fugir com a esposa dele, toda a estratégia que ele teve que usar para conseguir sobreviver, negociar com soldados, se esconder em porões, passar fome, passar frio, passar vergonha, né? Foi humilhado, né? E é muito triste, né? A gente vê, ao mesmo tempo que a leitura é uma leitura boa, uma leitura agradável de se fazer, mas ela também é uma leitura triste porque ela comove a gente. Né? A gente sabe que isso não é uma ficção, isso de fato aconteceu com uma pessoa, com um ser humano. E acho que se alguém como o Monark tivesse lido um relato desse, eu acho que ele não falaria aquilo que ele falou, né? E assim também como outras pessoas que talvez em algum momento pensem que o nazismo foi algo bom. Né? Isso é uma leitura que eu recomendo, é uma leitura assim que não é difícil. Se você não tem aprofundamento em literatura, não tem problema nenhum. Não tem muito texto, são historinhas em quadrinhos. É bom até para crianças, né, a lerem. Não tem nada dizendo que tem que ser para mais de 18, não, nada do tipo. Então eu recomendo a leitura, recomendo a leitura de Maus. E o terceiro livro que eu quero falar é esse aqui, O Pacto entre Hollywood e o Nazismo. Ele foi escrito pelo Ben Irwand, que o que esse livro fala, né? O tema central do livro, na verdade, é como os estúdios de Hollywood eles evitavam o conflito, né, com a Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Por medo de perder público alemão, por medo de não passar na censura do partido nazista e terem seus filmes negados para a Alemanha, com medo de perder, né, em bilheteria, eles acabaram evitando toda e qualquer menção que seja depreciativa, pejorativa a Hitler e ao partido nazista. Então, os horrores que a gente só veio a conhecer depois, dos campos de concentração, a segregação racial, a perseguição aos judeus, todo esse mal a gente só foi conhecer anos depois. Hollywood, na época, se isentou de toda e qualquer menção contra Hitler para que isso não prejudicasse os seus negócios. Apesar de que a maioria dos estúdios na época, né, hollywoodianos, na verdade, eles foram fundados por judeus. E é isso que é engraçado, né, que é estranho. Que mesmo eles sendo fundados, né, esses estúdios serem fundados por judeus, a maioria, eles evitavam, por medo de perder dinheiro, evitavam essa menção àquele que perseguia o povo deles. E isso é triste também.
Aqui é um relato de como a gente realmente deve se posicionar, como a gente não deve ser omisso, como a gente não deve se calar diante do mal. Aqui nesse livro a gente viu, né, como que esses estúdios poderiam ter feito mais. O Joseph Goebbels, que é o ministro da propaganda do Partido Nazista, né, o ministro da propaganda do Hitler, ele utilizava muito o cinema como enquanto arte para ser algo cultural, para ser algo que entrasse na mente das pessoas como propaganda nazista. E ele tinha algo bem claro na mente dele, que a melhor forma de fazer uma propaganda era não soando como uma propaganda. Ele ia colocando ali elementos nos filmes que ele produzia, né, na Alemanha, elementos sutis, mas que passavam as ideias, os ideais nazistas para o público. E talvez se os estúdios naquela época tivessem ouvido o clamor da comunidade judaica, ouvido o clamor de alguns diretores de cinema que queriam expor o que de fato acontecia na Alemanha, o que de fato acontecia com os judeus, e acabavam sendo censurados. Se esses estúdios tivessem ouvido esse clamor, talvez mais cedo o público geral, as massas, teriam conhecimento daquilo que foi o nazismo. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o exército americano convidou os presidentes dos principais estúdios americanos, a Fox, a MGM, entre outros, para ir visitar os campos de concentração, né, o que sobrou dos campos de concentração. E somente após isso é que esses estúdios entenderam o que de fato estava acontecendo lá, o que de fato o massacre que foi, né? E eles acabaram então liberando conteúdo, liberando as produções, os diretores que queriam expor isso. E assim, alguns filmes foram produzidos. O problema é que eles foram censurados depois, tanto na Alemanha quanto fora dela. E tudo isso por dinheiro. Então, sim, são 3 relatos de livros que não são difíceis, não são leituras muito grandes, não são complicados. São apenas uma pequena parcela daquilo que você pode ler, pode buscar de conteúdo para entender o que foi esse período, o que foi o nazismo, o que foi a Segunda Guerra Mundial, quem eram os alemães nazistas na época. E assim, algo que tem que ficar muito claro é que nem todo alemão era nazista, nem todas as pessoas da Alemanha eles compactuavam com as ideias nazistas. Muitos foram contra. Isso pode ser visto até em alguns filmes como A Lista de Schindler, que o Oskar Schindler era um alemão, mas ele foi totalmente contra o nazismo. Então é isso. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Essa é a minha dica de hoje. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.